resenhas aqui. RC Talk, chamamos Muricy e N-Groid. Acertei o nome? Não acertei não. N-Groid. Negroid. Falei certo. Então, gente, muito feliz mais uma vez aqui com vocês. Estamos recebendo as duas figuras que fizeram essa arte aqui pra gente. Eu tô aqui na mesa com meu irmão, o Rafael Caldas, com o Matheus Roxo. Estamos aqui agora discutindo, vamos falar várias resenhas, vamos contar a jornada dos meninos aí, como é que tá sendo como empresário, como artista. Então, eu fico imensamente feliz em estar aqui com vocês. Trazer um pouco aí do trabalho tanto de Muricy como N-Groid, falei certo, né? Negroid. Já, ó, vou anotar aqui, anota aí, velho. Anota aí. Negroid. Sem abreviação, porque eu sou estética. Isso aí. Só o design. Negroid, agora eu não erro mais, viu? Negredinho. Que virou, inclusive, uma marca de roupa, não é isso? Bom, daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto. Galera, segue aí no canal, curte, comenta, compartilha e vamos que vamos. Rafa, o que é que você tem aí para compartilhar, trazer de reflexões aí pros meninos? O que é que você tem aí de legal? Bom, vamos lá, né? Primeiro, prazer, né? Prazer imenso. E a gente, durante o iniciozinho, antes até de começar a gravação, a gente já estava aqui rindo um pouco das nossas histórias, ficando nervoso também, né? Porque essa ideia de fazer podcast, tanto para vocês como para a gente, também está sendo bem desafiador. Mas a parte boa é que mesmo com medo a gente faz, a gente vai, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. A gente vai falar sobre a jornada, de se desenvolver, vamos falar sobre a jornada de enfrentar os desafios que aparecem durante todo o momento que a gente está nessa busca pela prosperidade, essa busca pela nossa felicidade, seja profissional, seja pessoal. E eu não podia também deixar de agradecer aí Matheus e Rodrigo, e obrigado por terem me feito esse convite de estar aqui também com vocês, participando desse momento. Matheus foi o homem que fez todo o processo, né? Toda a organização. A gente está aqui, na verdade, hoje. Matheus, por favor. Segue hoje aí, que é o Head de Marketing, é um homem aí que faz toda essa parte de estruturação, ou seja, o cabeça pensante do marketing aí está aqui com esse rapaz. Então, Teu, por favor, fique à vontade. O cabeça no processo de começar a pensar. Gostei. Estamos na busca aí. Então a gente tá aqui com o Muricy, foi o cara que fez essa arte aí. Assim, hoje a nossa identidade da empresa, da Recaldas, essa arte. Todo mundo que entra aqui fica assim, impressionado. Não tem como sair daqui sem tirar uma foto. Já pede pra tirar uma foto, às vezes a gente. Uma vez a gente fez o teste, assim, bora não falar de tirar foto na parede, ver se a pessoa se oferece. Aí quando a gente, bora tirar uma foto, bora lá, claro, tem que ser na parede, né? Virou nossa identidade, inclusive a gente teve que trazer pro crachá, não dava pra ficar só aqui na sala, né? Aí vamos... Ficou legal. Ideia do marketing. Ideia nossa, da gente. E aí, Muricy, eu queria que você faça um pouquinho, cara, como é que foi fazer essa arte aqui pra gente, como é que foi a experiência de passar um dia com a gente trocando ideia, sabe que a gente é descontraído, é bem solto mesmo, inclusive cadê o coroa que você disse que é mesmo? Mas aí, fala um pouquinho pra gente. É importante lembrar que a gente fez esse trabalho dia 23 de dezembro. Foi assim, tipo, antes do Natal. Eu já tava praticamente desacelerando o meu processo artístico pra curtir o final do ano. E eu falei, não, mano, a gente tem que fazer, vamos fazer essa parada. E foi um dia bem massa, assim, porque não conheci ele pessoalmente, mas a gente já vinha trocando uma ideia no WhatsApp. E foi muita resenha, muita resenha. E o processo fluiu, porque a gente começou, acho que quase 11 horas, e 6 da noite tava a parede pronta e perfeita. Então, eu acho que foi sensacional. Foi legal. Coisa boa. Negroid tava também? Não, quem tava foi um outro auxiliar, Vini. A minha parte é mais assessoramento. Eu falei com você muito. Isso. Sim. É porque, tipo, ele faz toda... Ele é ele. Ele é ele. Tudo por trás, contrato,
essa parte ele resolve pra mim, porque tipo, hoje eu só quero pintar, eu não faço mais nada. É o administrativo. Não, velho. você- Ó, tipo, não tem como ser artista ADM, nem tem como ser ADM e ser artista. Não é produto. Desvincule, seja artista e acabou. É só apoio operacional, né? O cara que toma conta, o cara que te dá o suporte, ao mesmo tempo que você tá pintando, porque eu já tentei falar algumas vezes contigo, né? E aí, na mesma hora, ele me respondia. Sim. Como é que ia falar com você se você não tivesse um apoio, entendeu? Sim, Isso é sim. muito legal, velho. E tipo, o tempo todo a gente tá. Aí, eu tô com a mão suja ainda. Então, o tempo todo sujo de tinta. Às vezes você tá no. Por exemplo, eu tô no foco ali desenhando um rosto. E aí tem alguém te ligando. E tem algumas pessoas que elas são impacientes com relação a uma resposta. Isso, velho. Então, às vezes você tá ali com o WhatsApp aberto e você tá vendo uma foto de um desenho, alguma coisa. A mensagem chegou e apareceu os 2 vistos lá. A pessoa acha que você tá disponível naquela hora para responder. Aí eu, poxa, peraí que eu respondo. Aí daqui a pouco a pessoa já tá ligando. Eu falo, você perde o feeling da parada, você tá aqui. Eu tava fazendo o que mesmo? Peraí que a pessoa tá ligando. Então, mas aí você se perde. Então hoje eu desvinculei essa parte e deixo ele ou outras pessoas da equipe resolver tudo. E aí depois eu retorno. Ah, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante. Então a gente vai fazer uma triagem junto e pronto. Isso passou a fluir melhor porque o meu processo criativo começou a funcionar melhor e com mais qualidade depois disso. Isso. Mas antes era assim. Oi, peraí que eu tô desenhando. Ah, tô indo. E quando ia ver tava tudo embolado. É porque a arte é diferente de um produto, né? Muricy, ele é um artista e presta um serviço de arte. Perfeito. É diferente de produto. Então, não pode ser tão rápido, né? A Isso. parte da prospecção, da conversa com o cliente. Tem que ter uma pausa para entender a mente do cliente e transformar isso em arte. Então, o povo acha que é, assim, que é muito rápido, como se fosse um produto, né? Não, ele é um serviço de arte. Então, tem que ter essa forma mais... Sabe? Não, desculpa, isso ele falou agora e eu fiquei exatamente refletindo sobre o quanto é importante ter pessoas com habilidades diferentes dentro de qualquer projeto. Sim. A gente tem aqui buscado, né, exatamente aqui dentro da Ricalda Seguros, que é uma das empresas que a gente tem hoje, é exatamente cada um com a sua habilidade, cada Sim. um com a sua maestria. Percebe? Um tem maestria para fazer atendimento do cliente que chega, o outro tem maestria para tomar conta. Quando acontece alguma necessidade, por exemplo, no seguro tem sinistro, né? Tem um sinistro, então tem que ter alguém com mais calma, com muito mais tranquilidade, que tem uma capacidade de escuta mais ativa. Sim. Ao mesmo tempo que você tem aquela pessoa que tem uma capacidade grande de bater em várias portas e abrir várias portas, Sim. se relacionar com muita facilidade. Então é muito bonito ver isso. E a gente se conecta muito com isso. Eu acho que talvez por isso que a conexão foi muito bacana, porque a gente vê isso. E juntos a gente é muito mais forte. Aqui, né? Vamos imaginar, nesse momento aqui, vocês querendo levar a arte de vocês para mais pessoas, a gente do mesmo jeito, querendo levar a nossa mensagem para cada dia mais e mais pessoas. Isso é muito, muito legal, muito bacana. Você ia falar alguma coisa, eu acabei... Não, é exatamente o que ele estava falando. Sim, como eu estava falando, esse processo de tempo, de respirar, nos livrou de muita coisa, mas também nos colocou muito enrascado. Porque eu sou muito... como é que eu posso dizer? Eu sou muito intenso. Então, eu ouço aquela primeira mensagem ali, eu já me empolgo e vou. Eu não consigo dizer os nãos necessários. Então, essa parte de triagem que ele faz nos ajuda, né, dentro do processo. E aí, depois que ele começou a entrar, hoje a gente espera, diz um não, conversa, vê se o projeto é interessante, se não é. E aí as coisas acontecem melhor. Mas antes era, não, ladeira abaixo. E sim, ladeira abaixo. Vocês têm juntos quantos tempos? 3 anos. Exatamente 3 anos. Peraí, essa coisa ficou estranha. Muito bom. Mas pior que ficou muito interessante. Tamo junto há 3 anos, mano. Qual foi? Você aqui Aí que você aqui não tem como. Tem que sustentar nosso relacionamento.
Rapaz! E não deixa de ser, né? E é uma relação. É uma relação. É uma relação. Não, uma relação muito Não, agora sim. dolorida. Poxa, tá ficando complicado. É muito complicado, velho. Trabalhar 24 horas, viajar, voltar, faz projeto, é tenso. É tipo... Porque a gente tem uma expectativa antes, durante e depois. Então, a gente vai fechar um negócio com o cliente, depois a gente cria um orçamento, um layout. Então, a gente envia e a gente espera as respostas, né? Porque, por exemplo, como a Ricaldas, não é só você, é um grupo. Isso. Então, tem que apresentar uma diretoria para aprovar e tem N alterações. Então, depois que é aprovado, a gente vai para o processo de jogar na parede isso. E nem sempre o que a gente faz no papel vai ser idêntico ao que a gente vai jogar na parede. Porque tem as intervenções, tem muita coisa no meio do processo. E aí, quando você finaliza, tem aquele finalzinho de... E aí, será que o cara gostou, velho? Aquela dúvida. Hoje é um pouco mais fácil, porque tem a questão do layout que a gente faz antes. Então, essa percepção do cliente fica muito mais rápida, né? Porque não é só falar. Ele fala e demonstra um pouco com o layout de como será a sua experiência na parede. Mesmo que um layout, uma referência, vai ser idêntico, mas o cliente já se sente mais confortável. Porque imagine você ter uma arte, né? É mais fácil ir numa galeria, encontrar um quadro pronto e você identificar e comprar. Quando é um serviço, você fica imaginando, pô, tem um ambiente aqui que ele é um pouco mais escritório, mais frio, no sentido de... Aí vão colocar uma arte um pouco mais street, um pouco mais pop art, que tem cor. Como será essa experiência? Só não falar ficaria um pouco mais complexo, né? Mas quando ele mostra um layout fica um pouco mais fácil. De toda maneira, né? Comprar material, ver o tempo, o cliente fica mais efeituoso ao acertar o trabalho. Eu senti pega pra mim, por favor. Eu senti exatamente isso. A experiência que eu tive quando que a gente teve... Rafa tava fora, morando na Inglaterra, e acho que o Matheus estava aqui, e quando eu vi, eu bati o olho e falei, caralho, velho, rapaz, isso aqui é bem, tipo assim, é bem fora da caixa, entendeu? É mudança totalmente de clima, de ambiente, de energia. Eu falei, rapaz, se eu mostrar isso aqui pra meu pai, velho, Ele vai se untar. ele vai criticar na hora, velho, não sei o que. Eu falei, velho, ó, vou ficar na minha, vou ficar segurando essa informação. Aí cheguei, mostrei pra Matheus, Teu, e aí? Aí Teu, porra, velho, vai ficar irado. Aí no finalzinho, quando você tava aqui, eu peguei e mostrei. Eu falei, velho, isso aqui vai viralizar. Isso aqui vai viralizar. Aí peguei, liguei pra Rafa, falei, velho, a gente vai fazer. Ele pode, faz, porque vai ficar diferente, vai ter um clima diferente. E foi exatamente, você ganhou. Naquele momento que você fez assim, velho, ano novo, mudança de ambiente, mudança de energia, positividade, sei lá, porque quando eu comecei, Rafa, ele fez assim, ó, separa os elementos, escreve aí alguns elementos e vá que eu vou criar aqui a imagem. Aí eu falei, velho, então eu vou fazer o seguinte, aí eu coloquei amor, Deus. Quando eu parei pra olhar, tinha mais de 50. Aí quando ele bateu o olho, ele falou, pô, velho, como é que eu vou colocar tudo dentro dessa parede, velho? Como é que eu vou colocar tudo? E quando eu falei com ele... Troca de experiência de artista e cliente. E quando eu falei com ele fez assim, velho, encaminha aí que eu vou passar o olho, mas ó, quando você começar a escrever, você vai ver que vai sair um bocado de certo. Eu comecei a escrever, aí eu falei com o Teu, escolhe 3. Aí o que foi mais legal ainda, e que você vê que conecta com o todo, conecta com o time, conecta com a nossa essência, conecta com as pessoas que estão aqui. Eu pedi para cada um trazer 3 palavras. Então, o que você vê e o que você viu não foi uma pessoa que tomou decisão, foi as 3 de Matheus, as minhas 3, as 3 de meu pai, as 3 de Rafa, as 3 de minha mãe, as 3 do time. Então, lógico que teve situações que a gente colocou situações bem parecidas, por exemplo, atitude, eu coloquei atitude, o outro colocou atitude, então a gente eliminou e transformou em uma só. Foi. E você teve essa dificuldade para escolher as melhores, né, para trazer isso aqui para essa arte aqui top que a gente se amarra até os dias de hoje. Vale ressaltar uma coisa, Rodrigo. Rapaz, Rodrigo foi amor à primeira vista pro Muricy.
Rodrigo, quando... Não, mas eu me amarro em você mesmo, eu me amarro no seu trabalho. Não, mas sério, foi amor à primeira vista. Esse cara ali, quando ele falou assim, pô, eu quero fazer uma arte na parede. Eu falei, pô, na hora me bugou, porque eu costumo ter essas coisas assim novas. Mas quando ele falou, eu falei, cara, vai ficar muito massa, empolgadão. Eu falei, você tem alguém em mente? Ele, já tem uma pessoa já. Pegou o celular e mostrou. Eu falei, pô, irado. Aí eu falei, pô, já olhou outras pessoas? Ele, não, filho, é ele, eu quero fazer com ele. Independente da agenda, quando vai ser, eu quero fazer com ele, então vale ressaltar isso aí. Massa. Aí eu vou pegar esse gancho. Isso é massa. A experiência dele foi uma de várias que a gente já teve, mas a gente teve uma hoje, recente. A gente fez um trabalho com a Souvenir, né, hoje. Quer dizer, pode falar marca de tinta? Mas pode, porque é uma marca grande e tal. Patrocina a gente, né? Aí fica à vontade, a gente aceita. A gente fez um projeto em parceria com a Souvenir em uma loja conceito da Matiz, na Pituba, né? E tem uma parte da loja que vai vender os sprays. E essa parte, o caminho que chega até essa parte, a gente fez um grafitão, pá. E aí, bom, a menina do marketing da loja, ela ama o meu trabalho e me ama também, assim como o Rodrigo. Agora nessa parte... Bota os coraçãozinhos. Olha aquela musiquinha boa. Então, aí ela passou o contato para a pessoa e tal, a gente chegou ontem, nós começamos o trabalho. E assim, o Rodrigo viu, é uma JBL, é música, é zoado. Música, é som. O processo criativo é muito legal. É massa. E aí, enfim, hoje, a gente terminou hoje meio-dia o trabalho. E quando a gente terminou, ela chamou pra agradecer, né? Ela falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Agora eu entendo porque Fernanda gosta tanto de você. Você conseguiu quebrar a atmosfera desse lugar. Tava muito pesado. Não tava... Assim, a música que vocês trouxeram, o estilo que vocês trouxeram, a arte de vocês, conseguiu mexer com esse lugar. Isso. E era exatamente o que eu precisava ouvir e sentir. E assim, a gente não vou dizer que a gente colocou só música religiosa ou música secular, enfim. A gente usou todo estilo de música. E linkando com o nosso trabalho, com a energia que a gente estava tentando transferir para a parede, poxa, até as pessoas que estavam ali fazendo outros serviços, chegavam lá e paravam um pouquinho, ficavam olhando, tiravam uma foto. Mas de fato, mexeu com o lugar. Então, eu não sei a quem agradecer, acho que é Deus. Qual foi assim um momento de virada de chave que você falou assim, porra, cara, eu tenho um poder aqui, eu tenho um talento, um dom, sei lá, ou tá sendo uma jornada, tá sendo um processo, todo dia você tá evoluindo um pouco mais, entendeu? Eu queria entender um pouco mais assim, qual foi o momento, a virada de chave, sabe, que Muricy... Eu desenho desde pequeno. E eu tentei me encaixar em algumas empresas. Trabalhei de carteira assinada, em almoxarifado, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em alguns lugares, mas eu sempre, em horário de almoço, intervalo, eu estava desenhando. E eu lembro que no último trabalho que eu tive de carteira assinada foi nessa loja de almoxarifado, e a gerente do RH, né, Jaqueline, ela falou assim comigo, me chamou, né, eu fiquei uns 3 meses na loja, ela me chamou no escritório e falou, Muri, eu vou te demitir. Eu falei, oxi, por que? Eu tô indo bem, não sei o que e tal, não fiz nada. Ela, não, eu tô te demitindo porque você tem que ser artista. Aí, tipo, na hora assim eu falei, velho, vai acabar comigo. Eu acho que a gente tá no caminho certo aqui também. Ela falou, tô te demitindo porque você nasceu pra isso, velho, então vai. E eu acredito que em breve a gente vai ter alguma coisa junto aí, eu vou contratar o seu trabalho como artista, eu não quero mais te contratar como almoxarifado ou como auxiliar e tal. Eu falei, tá bom, tô indo. E eu fui mesmo, velho. Tipo assim, não sei se eu... eu fui. É isso, mas tipo assim, se não fosse realmente a minha, tá ligado? Tipo assim, se não fosse a minha jornada, isso. Eu iria sair dali e morar debaixo da ponte. Mas eu acho que, na verdade, as pessoas conseguem ver algo melhor do que na gente mesmo, né? Então ela já tinha enxergado ali aquela essência, aquele dom. Eu acho que essa foi a primeira virada de chave da minha vida. Foi a primeira. E aí eu saí da loja, fiquei um tempinho em casa e comecei a pintar camisa com caricatura. E comecei a crescer nisso, as caricaturas foram evoluindo. Uns 2 anos depois ela me contratou para uma outra empresa que ela já estava trabalhando e eu fiz um painel grandão na empresa.
Que coisa legal, cara. Então, tipo, depois outra empresa. Indicação dela, tal, e aí foi rodando. E aí, nesses encontros, ela falava, tá vendo que eu falei que você ia ser artista? Hoje, ela tenta fazer uma agenda comigo e ela não consegue mais. E ela fica assim, bem injuriada, que ela fala, rapaz, eu que te falei. Desculpa, Jaque. Mas acho que a virada de chave mais interessante foi essa, assim. Mais forte, né? Legal. Foi bem massa. Vai lá, manda. Ai, teu. O João tá querendo Não, eu ia só complementar essa pergunta. Mas quando foi que você percebeu, você falou assim, pô, um trabalho que você fez, que você falou assim, realmente eu vou viver disso, isso aqui Massa. minha vida vai ser disso. Qual foi o trabalho que você percebeu que seria assim? Em 2000 Então, eu sempre trabalhei com missões. Eu era cristão. Quer dizer, não me considero cristão ainda. Mas hoje não faço mais parte da instituição. E eu, desde... vai me embolar tudo agora. Vamos lá. Eu sempre trabalhei com arte. Desde criança eu trabalhei com arte. Inclusive eu me converti porque eu vi um grupo de dança na igreja e eu me conectei muito com aquilo. Eu falei, velho, que parada massa! E aí eu falei, eu quero fazer isso aí. Aí eu cheguei nos líderes, falei, velho, eu quero dançar e tal, achei isso muito massa. Não, pra você dançar você vai ter que passar por todo um processo até você chegar no altar. Não é assim que você sobe. Chegar direto lá. Eu falei, tá bom, top desafio. Fui pra todos os processos. Sei lá, uns 2 anos, 1 ano depois, eu tava sendo líder da dança. Que coisa legal. Pô, então a gente vai ter que meter passinho daqui a pouco? E outra, velho, Você vai participar muito ruim, mano. Não, Você vai dar. as minhas histórias. Ó, é sério, isso aqui é muito interessante agora. Real. É realidade, né? Não, isso aqui dançando não. Não assistam meus stories de sábado e domingo. Joelma, o parque de Joelma, como é? Java do Calypso. A gente dançou com o Joelma, velho. Cavalo manco, mano. Eu realmente era um cavalo manco naquela época. Horrível, não vejam, tá ligado? Não recomendo. Porque o único que errou o passo fui eu. Tem vida. Tem vida. A gente pode Depois pega o vídeo, bota esse vídeo, pega esse vídeo aí e lá botar o recorte. Porque foi o único que errou, velho. Muito ruim. Isso dá bem. Sim, então eu sempre fui muito ligado à arte desde a minha infância. Eu me converti por causa da dança e entrei no processo, virei líder. E aí entrei em grupos, comecei a fazer missões pelo Brasil apresentando arte. Chegava numa favela, a gente metia uma roda de break, a galera juntava, a gente começava a pregar. A gente foi pro Complexo do Alemão, foi pra Recife, foi pra Maranhão. Tipo assim, alguns lugares extremos assim, a gente chegou com arte e conseguiu conversar com muitas pessoas, né? Falar sobre Deus, e acho que isso foi muito, muito, muito enriquecedor para minha vida. Nesse momento eu já sabia que a arte estava intrinsecamente ligada no meu sangue, na minha história. E eu fui crescendo com isso, então eu não conseguia me conectar com esse ambiente corporativo, com o ambiente industrial, com nada. Eu só me conectava com arte porque eu acreditava que a minha essência era dos céus e eu vim com esse propósito de vida. Então, eu nunca fui nem ligado a... agora é pra você. Ricardo, eu nunca nem fui ligado a vida, a seguro, a finanças. Sabe? Eu nem ligava pra isso. Eu não queria nem saber. Então, se eu tivesse um celular, eu vendia e repartia no meio com quem pudesse. Se eu tivesse tudo, eu dividia porque eu acreditava nesse reino de unidade, de entrega, e enfim. E comecei a levar essa arte, tudo que eu fazia transpirava isso, né? Eu dançava, eu pregava, eu pintava, e isso tudo ali na minha veia. Fora isso, né, essa vivência com o reino e com a arte, o lugar que eu morava na minha infância me levou a isso. Aí vocês vão entender um pouco mais sobre Muricy agora. Eu vivia num lar um pouco conturbado, né? Meu pai era usuário e tal. Na minha infância tinha muitas brigas, aquela violência doméstica, não sei o quê. E eu não queria aquele cenário pra minha vida. Eu falava, poxa, isso aqui não é pra mim não, velho. Isso aqui não é pra... Eu preciso de alguma forma sair disso. E, agora pasmem, eu começava a desenhar. E nesses desenhos eu criei uma história minha, onde não existia isso. Era mundo...
Eu criei uma história. Vou botar aqui porque eu vou querer fazer uma E tem desenho. Eu tenho. desenho representando Que comprova que uma outra segunda realidade. É real. Aí eu tinha essa história, onde eu desenhava a minha história, tal, pequena, nananá. E eu fui construindo nesse cenário. E é muito engraçado a história, depois não vou nem mostrar pra vocês esses desenhos, mas enfim. Tinha essa historinha e eu fui criando isso dentro de mim. E também partindo do ponto de, né, dessa vida que eu queria legal, vida perfeita, vida sem problemas, eu tentei trazer isso pra vida real mesmo. Então eu falava assim, cara, se meu pai ele faz isso, eu não vou fazer isso. O que é que eu preciso fazer para ser um cara legal, para ser uma pessoa boa? Então eu preciso estudar. Então eu vou estudar. Aí meus irmãos todos desistiram da escola, nananana. E eu fui lá até o ensino médio, ó, ralando. Meus amigos me davam caderno. E aí eu fui estudando. Não tinha condições nenhuma. E, enfim, situação precária. Sabe aquela parada que você chega na escola com uma folha de caderno e a professora, cadê seu caderno? Minha mãe vai comprar. Aí você com a sua folha de caderno lá, não, professora, minha mãe vai comprar 3 vezes você com a folha. Mas eu ia lá, ia estudando e tal, consegui concluir o ensino médio e iniciei uma faculdade, ó, que nada a ver, contabilidade. Porque, tipo, era as oportunidades que eu tinha, eu ia me jogando. Enfim, fiz tudo isso, e aí quando foi no último emprego que eu saí, eu falei, rapaz, agora é hora... Não, sim, eu contei, volta. Eu falei de um motivo para justificar outro. Eu tava falando sobre a igreja. Chegou um momento, dentro de todo esse processo, que as coisas começaram a crescer na arte, na minha vida. E eu tava ligado à religião e tal, enfim. E eu fui convidado para ir para os Estados Unidos fazer uma palestra para uma ONG chamada Peresky, eu não sei se é assim que se fala, que era um local que cuidava de mulheres refugiadas. E aí, nessa ONG ensinava muitas profissões dessas mulheres que era vítima de tráfico sexual, né, em outros lugares do mundo. Levava para essa ONG e lá essas mulheres aprendiam profissões, seja com arte, seja com artesanato, para tirar essas mulheres da vida sexual, né, tal. E aí eu fui convidado para ministrar aula para essas mulheres, de desenho, pintura, enfim, tudo certinho. Quando eu cheguei no consulado, para você ver como as coisas se conectam e como você precisa de ter algumas bases, né. Quando eu cheguei em Recife, toda a minha história que eu tinha construído no Reino dos Céus não valia nada. Entre aspas, tá, gente? Valia tudo porque me salvou. Mas pro mundo físico, eu não era ninguém. Então, tipo, a mulher chegou e falou bem assim pra mim, cara, você não tem raízes, você rouba seu país. Você não é ninguém aqui, quem é Muricy? Aí eu falei, caiu tipo meio que meu visto foi negado, com tudo pronto, você hiper preparado. E aí eu fiquei, merda, eu sou quem? Eu preciso ser alguma coisa. Então, aí foi outra virada de chave na minha vida, porque eu falei, não, agora eu preciso estabelecer algo sólido, porque eu tenho uma família, eu preciso cuidar da minha família, dos meus. Beleza, eu estudei, eu casei, eu fiz um monte de coisa massa que me estabeleceu como um homem bom, um homem legal, mas eu também preciso fazer mais algumas coisas que a sociedade nos cobra. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso levar a arte a sério. Eu não posso só ser um belo artista que faz isso pro reino de Deus. Eu também preciso levar isso no reino físico e pra galera aqui também. Precisa me entender como uma pessoa séria. E aí foi quando eu comecei, eu trabalhava em casa, na sala da minha casa. Meu sofá era todo sujo de tinta. Eu trabalhava na sala e aí eu falei, não, eu vou alugar um ponto na esquina da minha casa. Aluguei um ponto e saí de dentro de casa pra levar isso mais a sério. Profissionalizar, né? Isso, pra profissionalizar. Mas eu tenho um propósito. E a próxima vez que eu for viajar para os Estados Unidos, vai ser com o convite deles. Eles vão querer, desejar a minha presença lá. Eu não vou... E aí eu precisava me preparar para isso. O que é que eu preciso ser? Eu preciso ser um grande artista, eu preciso ser notório, eu preciso ter um bom trabalho, eu preciso ter uma aparência legal, porque, gente, eu tinha uma cara de nada a ver. Eu era tão feio. Eu ainda sou feio, né? Mas eu sou feio arrumado.
Mas, tipo assim, eu lembro que um amigo nosso, ele falou bem assim, pô, Muri, também tu foi fazer a entrevista lá no consulado parecendo que queria ser um refugiado trabalhando no McDonald's. tipo, ficar mesmo lá nos Estados Unidos, né? Sim. Porque tem gente que vai e fica. Isso. E aí eu falei, não, velho, Não é isso, né? não é isso, eu ia de fato trabalhar. Mas aquele banho de água fria foi o norte que eu precisava na minha vida, assim, pra seguir como artista. E isso me ajudou bastante, porque eu comecei a enriquecer, né? Eu falei, poxa, é isso. Eu acho que eu preciso me consertar. Se eu quero ir pro mundo, Isso. eu preciso estar pronto pro mundo. Eu não posso ir pro mundo de qualquer jeito. Porque por mais que eles me liberassem ali, eu ia encontrar tantos desafios quando eu chegasse lá, que essa falta de preparação que eu tinha ia me dar tantos murros lá fora. Então, por hora, eu achei ruim, mas depois eu falei, não, foi necessário. Eu não estava pronto, velho. Eu não estava pronto pra ir. Não era o momento, né? Não era o momento. Falando de chave, vou até aproximar. Não, porque é interessante. A pergunta foi muito boa. Mas E muita informação, muita fala sua. É muita informação. É profunda, né? É profunda. Não, pode dar sequência, porque senão eu vou entender. massa. Porque realmente nós contamos a nossa história através de mudanças de fase, a gente colocar chaves no meio para poder dar aquela pirula. No caso de Muricy, ou de nós, né, incluindo todos nós aqui, é que nós somos uma chave muito importante. E muitas vezes não sabemos que tipo de chave abre portas em nossas vidas, né? E Muricy, ele não tem um talento espiritual, tem um talento físico, tem um talento técnico, tem um talento artístico, tem vários talentos. E muitas vezes essa chave muito potente não sabe quantas portas pode se abrir, né? Então, no caso de Muricy, além dele entender, né, que ele teria que mudar algumas situações técnicas mesmo, entender que ele era uma chave importante. Eu acho que intrinsecamente, ou até mesmo mais importante, é a forma com que ele se conecta com cada pessoa que ele trabalha. Então, enfim. Pode se emocionar. Vai chorar. Porque eu tô falando uma verdade muito importante. Esse cara vive 24 horas. Sai da minha vida. É muito importante. Ele é uma chave. Então, quando ele aprendeu que ele conseguiria acessar as pessoas através da sua arte, ou seja, ele era uma chave, ou seja, as pessoas também olhavam nele, porque o artista, ou vários artistas, quando a gente tem um dom, um talento muito né, expressivo, cria-se um ego, né, cria-se um tipo de blindagem que até afasta as pessoas, né, para viver aquela imensidão, se emergir, né, na arte. Ele não, mano. Muricy, ele é incessante no trato da conexão. Ele precisa se conectar com você, né? Sempre nossos embates ele quer agradar o cliente sempre, ele quer se colocar naquele lugar de vou fazer. Eu compro a sua briga. E muitas vezes caridade, filantropia, isso é bom, mas impede o crescimento no sentido econômico, estrutural, que profissional, impede realmente. E esse é a nossa briga, né? De balancear. Mano, tu é uma chave muito potente, mas vamos tentar verificar aqui pra olhar pra você muitas vezes. E quando você olha pra você, sabe o seu potencial e valoriza o seu potencial, mano. Pra mim essa foi a de fora, né? Quem tá olhando de fora foi a forma que ele virou essa chave. Quando ele entendeu que ele era uma chave muito importante, precisaria valorizar essa sua chave para que as outras pessoas não somente enxergassem ele como aquele que faz arte, mas aquele que com sua arte faz isso aqui, conecta as pessoas, cria novos cenários, muda algumas situações. Essa chave realmente é um desse velho. Eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo que vocês dois falaram existiu aqui, caiu tantas fichas, que eu chego a fiquei, você vê que eu fiquei, mexeu. Não, ele começou a trazer, e essa coisa do chave mesmo, né? Você ter a chave de você, inclusive, mostrar o potencial do outro. Sim. Teve um aspecto que o Negroid falou,
sobre o que faltava, né, para poder fazer essa mudança de chave, que era, e que inclusive o Muricy também citou, que é a coisa do espiritual mais o real, sim. Ou seja, é você entender que não é sobre tudo, não apenas o espiritual, mas até porque o espiritual também ele tem uma conexão, ele é o corpo físico, que é o corpo espiritual, tudo isso está conectado para conseguir alcançar, e o mais difícil é você conseguir pegar o espelho e olhar para você. Não é interessante isso? Assim, eu acho que a gente aqui em família aqui, a gente tem um coração muito grande e a gente é sempre com esse olhar do outro. Sim. O Alex que já conhece a gente e tem isso também de uma maneira muito forte. Eu acho que talvez por isso está aqui. O Euler que está aí com a gente agora, que se conectou com a gente, tem isso muito forte também. E o que vocês trouxeram hoje, eu posso dizer que será, e daqui pra frente, ou lá na frente, a gente vai voltar e vai lembrar disso. Que vocês mudaram um pouquinho a chave aí com a palavra de vocês, com o que vocês trouxeram. Sobretudo pra gente que tá aqui presente, e não tem nem dúvida de quem tá assistindo. Não tem nem dúvida assistindo. Que show! Fez sentido porque bateu em mim de uma forma que, meu Deus do céu, que coisa, né? Sabe o que uma fala que o Muricy falou, eu anotei aqui, eu falei, velho, perceba, né, que o momento tenso que ele teve lá nos Estados Unidos, que teve que sair e tal, ali não serviu para ele, de alguma forma ou de outra, se abater. Não, ele falou, agora é que vai, agora é que eu vou valendo, agora é que eu vou me desafiar, agora é que eu vou melhorar, agora é eles que vão querer me contratar, agora é eles que vão ter que abrir a porta para mim, vou dar o meu máximo, vou olhar para mim, vou olhar para dentro, vou entender o que está acontecendo, porque lá na frente esses caras vão te procurar, então eu acho que é muito por aí. Anotei aqui também, como é que tá ficando o estúdio, velho? Como é que tá ficando o estúdio? Porque da sua casa, da sua casa lá com o colchão lá todo grafitado, eu tô passando um olho no Instagram, tá ficando bem legal. Fala um pouco aí como é que tá o estúdio. Pode. Então, a gente nesse crescimento, eu comecei na esquina da casa. E olha que interessante, eu pagava R$220 e achava isso um absurdo de caro. E tipo, R$220, velho. E como a energia que você emana, ela... não sei se vocês acreditam em lei da atração. Muito. Eu acredito bastante. Então, como a lei da atração e como o universo conspira ao seu favor quando você quer algo, né? Você precisa se disponibilizar para isso e querer fazer isso. Então, eu ia todos os dias lá no meu negocinho, pintar, e as pessoas começavam a passar na rua e, poxa, lugar diferente. Eu pintei tudo por dentro. Lugar diferente. Tu faz o quê? Tu tatua? Não, eu faço desenho. Desenho? Tu trabalha com desenho? Poxa. E eu já recebi muitas vezes essa pergunta. Qual a tua ocupação profissional depois do desenho? Tipo, a galera não conseguia levar isso a sério, mas eu persisti. Depois, um amigo que é barbeiro, ele falou assim, cara, esse lugar aqui não é pra... Não, detalhe, eu moro no bairro periférico, né, em Feira, e a galera tinha medo de ir lá buscar algumas encomendas. Então, um amigo falou assim, poxa, Muri, você tem que ir para um lugar mais nobre e tal, pra galera te encontrar, não sei o quê. Eu falei, poxa, velho, mas eu só consigo pagar até esse valor aqui, velho. Não, mano, vá que vai dar certo. E aí ele encontrou um espaço que é massa, que é inclusive o espaço que a gente tá hoje, que é mais ou menos, acho que esses metros quadrados aqui, ou maior um pouco. E aí, esse espaço era 3 vezes o valor, né? Falei, poxa, não vou conseguir pagar isso não, velho. E aí ele, não, vai lá conversar com o cara e tal. Falei, velho, eu vou lá, mas não tem nem como pagar esse valor agora. Beleza. Fui, quando chegou lá, o cara olhou o espaço, gostou? Gostei. Tome a chave, quando você fizer o primeiro aluguel, você paga. Não precisa pagar enquanto você não fizer o primeiro aluguel. E aí? Foi real. Isso é real. E aí, no primeiro mês eu já paguei o primeiro aluguel, porque tinha trabalho, fluiu. E aí esse espaço a gente organizou ele já de diversas formas, né? Ele vai se transformando. À medida que a gente tem algumas necessidades, já teve
vários profissionais de tatuagem lá com a gente e tal. É um celeiro também é um criatório de artistas, né? Então as pessoas chegam lá verde e saem hiper talentosos não, que já são, mas saem apurados, assim, refinados. Então, sempre que eu vejo uma pérola ali em alguém, eu pego, vai lá no estúdio e aí começa a lapidar e a pessoa sai de lá transformada. Aí, a gente, 2020 para 2021, a gente viajou bastante. E eu acreditava que eu ia abrir alguma coisa aqui em Salvador. Eu falava, poxa, velho, eu tenho que fazer escritório em Salvador ou em São Paulo, não sei o quê. Só que lá, velho, é um lugar que eu tenho um pico de inspiração, de evolução muito massa. Eu falei, não, vai ter que ser aqui. Eu quero que seja aqui. E aí esse ano a gente fez o projeto, em dezembro do ano passado a gente fez um projetinho e iniciou. Velho, tá fantástico, porque eu não consegui imaginar que poderia ficar tão legal. A gente colocou muitas intervenções dentro do estúdio, tipo assim, vários cenários instagramáveis, tem gaiola. O lugar é bem doido, assim, tipo, o lugar de Cubo. depois mostra aí. Tem as fotos, tem gaiola, tem o lugar Todo tipo de piso. Não, o chão é desenhado. O chão é desenhado. A iluminação, poxa, é bem massa, assim. E a área externa a gente está começando a fazer, vai ser toda grafitada, vai ser uma caixa grafitada. E dentro, as obras de arte que vai ser os quadros, porque é bem clean, assim, a estética. Então a gente quer que a galera foque nos quadros, que serão também quadros muito inusitados. Por exemplo, vou dar um spoiler de um. Pode dar um spoiler de um? Pode, ué. Vou dar um spoiler. Tipo assim, Aí o comando a gente vai fazer muitas críticas, né, com a arte dentro da nossa próxima exposição. E uma delas a gente vai pegar, tipo assim, R$3.000 em dinheiro, vai rasgar, vai colar, dinheiro real. E vai riscar esse dinheiro e deixar alguma mensagem ali com o dinheiro e a relação dele com a arte, né? Porque as obras... na verdade, os patrimônios mais caros são obras, né? Tipo, a gente vai criar esse... Porra, velho, dinheiro, porque eles fazem isso com dinheiro? Mas é arte, mano. É isso aí. Tá entendendo? Então a gente vai tentar dar uma quebra aí, né? Criar, né, essa incógnita na cabeça das pessoas. Então, dentro do nosso conceito, que é tudo virar arte, a gente vai emoldurar uma JBL pintada, a gente vai colocar... Quando não. Agora no megafone desse aqui também é arte. Rola. Fala aí, Agora eu entendi. Como é que aperta aqui? Não, é só falar. É só falar. Tudo vira arte. Qual é o seu... Qual é o seu signo? Capricórnio, 9 de janeiro. Nada a ver, não. Não tem nada a ver. É porque eu pensei que existia um signo parecido. Não, mas tem uma coisa interessante e eu vejo que existe uma conexão. Rodrigo, desde menino, que curte essa pegada. Por isso que foi essa conexão. Rodrigo foi skatista. Eu também. Aí, Vai falando aí, vai falando. Ele faz o negócio, como é que você vai você com a perninha? Como é isso? Ou com skate? Com skate. Olha, flip, kick flip. Tinha cabelão, usava a Xuxa no dedo. E era sempre, sempre com essa ideia de fazer diferente. E aqui dentro da operação é isso o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro, não, vai ser diferente do que tá todo mundo fazendo. tempo Isso aí. Ele não quer nada que seja da maneira mais organizada. Eu sou o Negroid. Não sou. Eu sou. Ele já tá com o dedo assim, eu balançando. Essa ideia do dinheiro, eu falei, caralho. Onde é que tá o racional disso? Cara, se duvidar não, eu não tenho nem dúvida disso, que o quadro de todo que você vai fazer, esse eu acho que vai ser o que vai ter o maior valor agregado por detrás. Porque quando você falou, já me impactou. Então, pensar sem nem ver o quadro. Isso é muito... Isso é massa. Show leteu. Demais. O que você diria para o empreendedor? Eu vou até tirar essa coisa do empreendedor. Acho que a pessoa que quer buscar essa essência, ou seja, a história que quando você conta a sua história, você mostra muito aquele momento de você parar e entender que o que você precisa
trazer para o mundo é sobretudo aquilo que você tem de mais bonito em essência. Sim. E a maior parte das pessoas elas não conseguem ser de fato felizes, principalmente na vida profissional, porque elas não conseguem acessar esse brilho e que, na minha visão hoje, de uma forma muito clara, ele é espiritual, mas as pessoas precisam se permitir isso. E o que você pode falar para as pessoas, inclusive para a gente aqui, como é que acessa isso? Que dica que você dá que enfim, fica à vontade. Vamos falar. Pode ser, N-Groy pode responder também. Eu falo uma parte que você falou. Perfeito. Negroy. Dentro dos valores que eu criei, né? Nosso corpo de trabalho, de equipe, eu tenho 3 palavras que se chama criatividade, alma e verdade. Então são 3 palavras assim que eu me entrego e me sinto dentro desse universo muito bem representado. Bom, o que eu diria para essas pessoas? A arte, ela sempre foi vista, né, principalmente a arte urbana, como algo marginal, né? E aí, quando eu comecei a fazer, eu começava a me perguntar assim, como uma pessoa vai pagar 10 mil reais nisso? Tipo, eu falava, se é da rua, se tá na rua o tempo todo, se é fácil o acesso, se todo mundo tem isso. E eu ficava me questionando em relação a essas coisas. Mas eu percebia também que a arte marginal que é feita nas ruas é feita sem zelo, sem capricho. As pessoas, elas não levando isso para todas, mas a galera que faz isso, ela desvaloriza o trabalho, tá ligado? A galera, ela faz isso mesmo de forma banal, assim. Isso. E aí eu falava, poxa, existe uma galera, o fã-clube meio que distrai a parada, então eu preciso sair da caixa, fazer um caminho inverso em relação a isso aí. O que é de buraco que eu posso tapar dentro desses erros aí? Isso. O que é que eu posso consertar dentro disso pra criar o meu diferencial? E aí eu comecei, falei, não, os caras se atrapalham muito com a agenda. Marca, não vai. Isso. Marca, não vai. Hoje, amanhã. Não, eu vou começar por isso. Eu vou ser certinho. Porque não adianta eu ser correto em várias coisas, mas eu preciso ter um bom trabalho, então eu vou estudar. Eu comecei a estudar arte. Estudei. Não fiz belas artes não, mas comecei a estudar em casa, né? Estudar, ler livro, YouTube e praticar. Teve um tempo que eu fiz uma meta de desenhar todos os dias, de não ficar um dia sem desenhar. Então eu desenvolvi várias técnicas, caricatura, realismo, espatulado, enfim, um monte de técnica. E esse processo, dentro de toda a questão, foi evolutivo, né? Porque à medida que ia criando-se uma necessidade, eu ia estudar sobre a necessidade e aprendia. E aí fui seguindo. Então, pontualidade, técnica, enfim, persistência, a constância é uma palavra muito importante. Eu não paro, gente. Embora tenha as adversidades do dia ali. O grande problema dos artistas que eu conheço que não conseguiu chegar em um patamar mais elevado é porque nas primeiras dificuldades, tipo, eu recebo mensagem de muita gente falando, pô, Muri, eu recebi uma mensagem aqui que me frustrou. Eu falo, primeira coisa, blinde seus ouvidos. Vai chegar um momento que você vai estar pintando e o seu pai vai estar falando, isso é azul, isso é vermelho, isso é não sei o que, não gostei. Velho, vai ter um momento que a pessoa vai falar, ficou horrível. E você precisa ter um coração muito bem enraizado para você não ouvir aquilo como o resumo de toda a sua carreira. Porque os artistas é assim, ó. Como a gente tem um ego, então está pintando ali, é um filho, né? Aí quando a pessoa fala, ficou feio, acabou com toda a história da pessoa, resumiu aquele feio ali, você fica preso naquilo ali, mas você esqueceu de tantos trabalhos bons que você fez. Então você precisa ter esse ouvido blindado, ter esse foco e não desistir por causa desses detalhes. Então, eu acho que a minha persistência, por exemplo, tem pessoas que conhecem o meu trabalho de 2018, tipo assim, poxa, tem uma camisa sua de lá de trás, e poxa, te encontrar agora dessa forma me deixou muito feliz. Então, assim, eu acho que essas são palavras assim, chaves que pode trazer algo interessante aí para a vida de quem está querendo permanecer, quer entrar nesse ramo. Foque, estude, não pare, porque tem espaço para todo mundo e a arte é um mercado gigantesco que, se você tiver algo legal para oferecer,
tem público para consumir. No caso, eu vou falar um pouco sobre a construção do Muricy em relação a empreender. E uma coisa muito importante é saber ouvir. Eu vou falar aqui um bocado de coisa clichê, mas porque o clichê, sabe o que acontece? Porque isso é clichê. É clichê e está sendo repetido porque o povo não está fazendo aquilo que é clichê. É real. Não. Por que está sendo dito? Porque tu não fez. Se ligou? É nessa pegada, é no ouvido. No caso de Muricy, ele é um artista completo, é um diferencial muito grande, mas ele passou a conhecer a sua capacidade e saber até onde ele ia. Existe uma questão sobre esse filtro, né? Tem que saber os seus filtros. Você tem seu espaço, é óbvio. E vai ter várias pessoas dizendo assim, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode no escritório, aqui não pode, aqui não pode. São os filtros. Mas se você souber, com a sua capacidade técnica de convencimento, mostrar para o cliente que é possível, acende-se uma possibilidade, uma perspectiva de ser aceito. Não é vai ser aceito. Existe uma perspectiva, mas amplia as possibilidades. Isso, Muricy, eu sempre falo, tem vários grafiteiros, ok. Tem vários artistas visuais, ok. Qual é o diferencial de Muricy? As grandes habilidades que ele consegue percorrer. É o street art? Ok. É a arte moderna? Ok. É o lettering? Ok. É a dança? É ok. É o podcast? Ele bom, tá ligado? Se entendeu? Se você quer empreender, consiga perceber, escute no caso, né? As suas capacidades, né? A sua forma de expandir o seu potencial. Porque uma coisa muito importante também, eu costumo, né, nas minhas horas vagas, reunir com pessoas que têm tá querendo me escutar, é importante, né? Para falar a respeito do empreendimento delas. Eu tenho essa habilidade de falar, esquematizar, planejar as coisas e fazer com que ela tenha um choque de realidade. E o que a gente percebe sempre é que as pessoas costumam a se prender no básico, ou seja, se eu durmo, se eu ando, se eu como ovo com arroz e estou satisfeito, o dinheiro que vai entrar na minha conta e está gerando todo esse comodismo, né, essas práticas comuns, vai me dar normal. Mas chega um momento em que você passa 2 anos, 3 anos naquela mesma situação e acende um alerta. Mas por que eu tô aqui? Lógico, porque você tá comendo, andando e... Não. É fácil. Agora, você quer ficar comendo ovo com arroz sempre? É o clichê, né? Aquela frase de efeito. Mas é importante? Não. Então eu vou usar a frase novamente. Então você tem que fazer algo diferente para não comer somente isso aí. Primeiro tem que se organizar, planejar. Gente, não adianta. Não tem pessoas que escutam na internet vários vidinhos ou até mesmo frases de efeito. Não funciona. Existe para cada pessoa uma forma de lidar com as coisas. Eu não posso usar a Muricy simplesmente como padrão de um senso, né? Se você fizer tudo que a Muricy fez, vai ter esse meio mentira. Primeira coisa, veja as suas possibilidades. É importante, poxa. Eu quero fazer isso, mas não tenho como. Mas eu vou existir. Então você vai quebrar a cara primeiro. Veja suas... Escute. Como estou eu? Eu quero expandir meu negócio, mas não tenho um capital de giro. Eu quero expandir meu negócio, mas não tenho recurso. Então você não vai expandir seu negócio. Primeiro, você tem que parar em criar o quê? O recurso. Recurso. É tão simples. Mas se você não se escutar, você vai pegar vídeo na internet e vai se abandonar todo, pô. Por exemplo, bote R$20 no joguinho de engajado. Calma. Entendeu? Calma. Eu começo a me empolgar. Não, mas assim, segura. Não é isso, não? Vai lá. Segura só rápido. Não, pode falar, mas só seguindo o gancho dele. E uma palavra que eu queria falar dentro desse contexto de empreendedorismo e de crescimento. Ele sabe, uma coisa que eu sempre faço dentro do meu trabalho é que eu não me conformo em fazer a mesma coisa durante um tempo. Seguindo o seu gancho, eu inovo o tempo todo. Isso. Tipo assim, se eu passar 6 meses fazendo um produto e eu começar a me incomodar com aquilo, semana que vem eu vou aparecer com uma coisa totalmente mirabolante que vai chocar a internet, vai criar desejo nas pessoas e aí eu começo a surfar no hype da onda de novo. Isso. Volto, tipo assim, eu começo a descer. Eu, sei lá, fiz a JBL. Aí, um monte de gente, jogador, artista, todo mundo querendo, tal. Hoje eu parei de fazer JBL durante o tempo porque eu não tava tendo mais agenda pra fazer as JBL. Tipo, a galera do Brasil todo me ligando e eita, gente,
Peraí. É muita gente, calma. Eu tive sorte, aproveitei o Calma. momento. Aí, tipo, eu falei, poxa, o que é que eu posso fazer agora pra não sei o que. Vou usar uma tinta neon que ninguém tá usando. Tum. Aí eu começo. E aí você vai. Agora que eu vou grafitar as roupas. Isso. Comecei a grafitar roupa. Aí fiz pra não sei quem, Cláudia Leite, Christian Bell, não sei o que. E aí, volto de novo. Então, a grande questão é, a galera que quer começar a fazer um negócio com arte, eles fazem um girassol e faz esse girassol em todos os lugares. Passou-se um ano, aquele girassol já cansou. Mas a pessoa continua oferecendo girassol. Mas o cara já pintou a parede e já quer outra coisa. Um ponto importante. Eu tenho isso. Aí, quando você chega no ano que vem, você fala, pô, o Muricy fez um girassol no ano passado, mas agora ele faz uma rosa. Eu quero a rosa. E eu vou estar sempre lá, velho. Mas entendendo, se o seu girassol te dá um padrão de vida que você deseja, continue fazendo o seu girassol. Não invente de fazer barquinho. Depois tá reclamando que tá passando fome. Você fala de uma não, a forma como ele fala. Uma eloquência. Não, o jeito e a forma como ele fala é uma identidade muito enraizada, muito forte. Não, é só dar sequência aí, é muito legal, porque eu me conecto bastante com esse tipo de pessoa assim. Não, de ser humano, de gente que tem isso, entendeu? Porque quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, isso é o ouro do ser humano, pô. É ter essa essência, é demonstrar essa identidade, ser de fato quem você é. Porra, eu fico feliz, tô feliz aqui de coração, Muri, de você de trazer essa figura que não tava nem programado de ele participar. Não. E aí a gente do nada falou, velho, não, eu sou meio acanhado. Eu falei, não, senta aí que você vai desenrolar. E o que você tá passando e como você tá passando o conhecimento que você tem e a história, a jornada, tudo que tem dentro de você, pô, isso é forte, velho, muito forte. Feliz de ter te conhecido aqui nesse momento. Obrigado. Viu? Momento romântico. Porque as pessoas, como eu falei pra ele, meu inquietamento é você não perder o senso de onde você está. Sabe, de você ouvir. Porque o povo tá tudo bem, e o povo quer inventar situações. Como ele bem falou, o Muricy tem a necessidade de fazer isso e tá bem pra ele. Porque ele sabe as suas potências. Mas como sempre, eu auxilio muito o Muricy nas obras, mas não me considero um artista. Porque se eu for sair de um assessoramento de fashionista, né, que é aquilo que eu trabalho com mais maestria, e for inventar de amanhã ou depois fazer um orçamento de arte pra vocês, não aceite. Porque é simples, mano, vai sair um negócio esquisito, entendeu? Porque essa não é minha capacidade, não é minha potência. Mas não, eu tô com o Muricy 3 anos, sim, mas essa não é o meu lugar, não é o meu espaço. Eu tenho que saber a minha potência, porque depois eu vou perder o feeling e vou começar a ficar perdido. E empreendedorismo é isso, empreender é importante, mas você tem que ter o senso de retroalimentar a sua capacidade de investir naquilo que dá certo pra você e você tem formas de expandir. Aí tu vai crescer. Por isso que eu digo, se você tá ganhando dinheiro com girassol, continue com seu girassol, tá bom? É porque ele fica muito... Ia falar puto, mas pode falar puto, né? Não. Quando ele... Pô, mano, tá maluco, né? Era pra ir, mas enfim. Ele abraça todas as oportunidades, até aquela que eu acredito, eu no caso, né? Acredito que não deveria abraçar. Mas essa também pode ser um diferencial de Muricy e também de empreender. Ouvir e também apostar em coisas que muitas vezes ninguém aposta, mas você aposta. No caso, quando você surgiu uma JBL, é uma oportunidade, poxa. Isso. Eu vou empreender. Surgiu uma camisa grafitada, eu vou empreender. Surgiu cantar, tal, e dançar passinho no TikTok pra ganhar. Não faça isso. Mas ele vai empreender, porque ele é empreendedor, ele sempre consegue aproveitar as oportunidades e fica assim, né? Excelência. Só pra complementar, grandão assim, tipo, nosso bate-papo nesse quesito. Eu tenho algumas perguntas a fazer. Não, vai fazer, eu complementar o que ele tá falando. Tipo assim, é porque esse assunto é muito top pra mim, porque eu vejo a minha jornada e os lugares que a gente tá alcançando através das ações que a gente tá tendo dentro desse negócio, porque ser artista no Brasil não é fácil. Mas assim, o comportamento, a forma que você se veste, a forma como você fala, isso influencia muito no processo final. Então, só um exemplo rápido de uma situação, um cliente muito massa que a gente tem da França,
pedi um projeto e aí o cara me ligou. E ele falou, eu quero conversar com você e tal. Eu falei, pronto, vou marcar um horário, porque agora eu tô ocupado. Ele marcou um horário, a gente fez uma chamada de quase uma hora para definir. Segundo momento ele falou, agora eu quero fazer uma reunião presencial, só que é no lugar que eu tô. É aqui na Chapada, você tem como vir? Eu falei, tem. Pronto, quais os seus custos? Cheguei. Só que dentro dessa oportunidade, eu não fui leigo. Eu fiz minha mala de material toda, fui pronto, bem vestido, muito bem posicionado. Eu botei meu cachecol, sentei lá e fui fazer minha reunião. Nesse momento ele confessou algumas coisas, né? Ele falou, cara, eu tive contato com outros artistas e eu tenho um ano procurando um artista no Brasil para fazer alguns painéis para mim. Eu falei, um ano, velho, tem tanta gente boa por aí. Ele, não, mas a maioria não sabia conversar comigo, não tinha paciência e tinha um perfil muito bem definido do que eles faziam de arte. Então eles não aceitavam algumas ideias que eu queria implementar dentro do que eu estava buscando. Aí eu falei, saber ouvir, né? Tá ligado? Então eu falei, poxa, acho que eu tô dentro do jogo. Vamos lá. Aí ele falou assim, e a última pessoa que falou comigo usou muitas gírias e eu me senti um pouco desconfortável, porque na minha terra não se usa nananã. Eu preciso entender a cultura do outro também, né? Eu não vou enfiar a goela abaixo, a cultura, o meu jeito, porque eu vou entender o outro e o outro vai me entender. Saber se encaixar nos ambientes, né, velho? Yes. Voltando àquela ideia, desculpa, não é que ele estava errado em recusar, sabe? Em não ouvir o cliente. Isso. Que ele tem um traço dele. Isso. Mas ali ele perdeu uma oportunidade de se comunicar através da sua arte, ganhar também, né? Porque é business, também é comercial. E introduzir dentro do ambiente. Imagina ver o lugar, é sensacional. Ele poderia recusar, tranquilo. Isso. Mas a gente conversa muito sobre isso. O Muricy tem um traço. E qualquer artista, ele tem seu traço. Se você ouvir a ideia do outro, ele não vai alterar o seu traço. Isso. É incrível. Então, você pode adicionar os elementos, as referências do outro, continuar com o seu traço e ter uma coesão. A ideia, porque você vai ficar vendo isso aqui o tempo todo, não será eu. Eu vou sair daqui, vai ter a arte Muricy aqui, mas você vai estar todo dia aqui. Imagine você olhar para algo que você não está conectado, só porque o artista não quis mudar e não entender você, só para botar o seu traço na parede. Não é somente traço, é conexão. A arte é isso. É energia, né? Isso, com certeza. E uma parada que eu achei massa que eles falaram, que tipo, tem um pouquinho de cada pessoa, né, da equipe, isso traz uma representatividade, né, um senso muito foda assim pro trabalho. Então, esse trabalho acaba que ele é tão, dinâmico, que não foi só eu que fiz. Cada um partilhou um pouquinho do trampo. Então, no final, quando a pessoa olha e fala, minha palavra tá ali, resiliência, ela também fez um pouquinho, pô. Então ela se sente totalmente conectada, porque no máximo assim, a pessoa vai chegar assim, poxa, eu vou tirar uma foto aqui na minha resiliência. Porque ela sabe que ela fez um pouquinho da parada ali. Então, no final das contas, a gente consegue se encaixar com o todo dessa forma. Ouvindo e tal. A gente fez um painel em São Paulo, só um parêntese, que aí os caras estavam meio temerosos assim, eu falei... Tipo, eu tenho uma sacada meio maluca assim, na hora. Eu falei, qual é o nome do espaço? Casa A. Eu falei, vamos. E vocês, qual o segmento maior de vocês aqui? Funk. Bora fazer um favelão. Favela, não sei o que. Pô, não, mas a gente recebe aqui a Loki, não sei quem. Vamos fazer um favelão. E cada casa dessa favela, uma pessoa vai ser o dono. Caraca. Aí, tipo, a Loki assinou. Todos os artistas do Brasil, Thierry, Léo Santana, todo mundo chegava lá, cadê minha casa, cadê minha casa? Minha casa. Decorava a sua casa. No final das contas, o trampo ficou interativo, porque todo mundo queria ir lá assinar na casinha. E, tipo, a gente fez um favela gigante, acabou as casas, sei lá, em 2 meses. E aí os caras, Muricy, você vai ter que voltar pra fazer mais casas. E foi muito surreal, velho. Tem 3 perguntas no meio e tá pra fazer suas artes. Quando você não tá inspirado, você acorda assim, pô, hoje não é meu dia, e você tem algum trabalho, você vai... Primeira pergunta. Boa pergunta. Como é que você encontra as inspirações? Eu sei que quando você vai fazer um trabalho, vai muito a pessoa te ajuda, né? Pô, eu quero assim, eu quero de tal forma. Sim. Mas você busca, observa o ambiente antes, faz uma pesquisa sobre o negócio da pessoa, se for uma empresa. Você pesquisa sobre a pessoa, se for
um CPF, né? Acho que a princípio é isso, e depois eu queria que você falasse um pouco sobre os artistas, que você falou alguns aí. Eu quero uma história engraçada. Massa. Me coloque na mulher. Olha aqui a mão aqui, ó. O ADM aqui, ó. Ainda bem. Vamos lá. Tipo, cara, essa pergunta também é muito, 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 muito importante. E é uma dica também que eu dou pros meninos que eu passo, assim, né, alguns conhecimentos relacionados à arte. Primeira coisa, quando eu acordo indisposto, eu vou pintar. Por quê? Eu tive que me condicionar a ser artista, não de inspiração, a ser artista todos os dias. Eu tive que me condicionar a isso. Por quê? É isso. É sério. Independente de qualquer... Pode ser, isso serve pra qualquer área. As pessoas, elas querem ir pra academia. Não tô muito afim. Não, velho. Você precisa se condicionar a algo independente do seu estado de humor. Porque eu precisava pagar minhas contas, eu precisava me alimentar, eu precisava de coisas que a constância em fazer ia me trazer o retorno. Então, assim, eu trabalho com ganhos diários. Então, se eu ficar 5 dias sem pintar, vai ser 5 dias sem receber um valor que eu necessito para pagar uma conta. Então, eu falei, não, eu preciso me condicionar. É tanto que tem amigos meus que falam, poxa, velho, tô sem inspiração esses dias, por isso que eu não tô fazendo nada. Aí eu falo, não, velho, eu pinto todos os dias, porque eu preciso fazer isso todos os dias. Então, acho que isso responde a primeira pergunta. Eu comecei a me condicionar. Então, hoje, mano, eu posso estar no fundo do poço. Eu ligo a chave aqui dentro e falo, não, é hora de pintar. E eu vou pintar. Oxi! Não. E outra, tem momentos até que eu me desconecto dessa atmosfera aqui e vou pintar. É tanto que, não sei se era ele, Vini. Isso. Teve umas vezes que a gente até teve umas discussões, porque eu tava pintando, ele me fazia perguntas e eu não respondia. Mas não era porque eu tava ignorando ele, era porque eu tava tão conectado com o que eu tava fazendo 100%, que ele, Rodrigo, isso aqui faz o que... Depois eu parava assim, oi? Aconteceu comigo isso aí com você. Eu falando na caixinha 4 vezes, ele lá dando porra, na caixinha. Não, de vez em quando eu não ouço. Mas às vezes eu também tô muito conectado com o ambiente, né? Eu tô ali, mas eu tô percebendo tudo. A sua segunda pergunta sobre o brainstorm, né? Sobre a criação. No começo eu fazia visita técnica, só que quando as coisas começaram a crescer, são tipo assim, 10 orçamentos que a gente entrega por dia. Caraca. Então, ou mais, né? Às vezes eu não respondo, não tem como. E às vezes eu não... Como é que eu fazia? Às vezes eu gastava mais tempo na rua, indo ver, né, os locais e tal. Nem todo mundo fechava, às vezes a pessoa não estava muito bem preparada para receber arte. Então eu falei, não, vamos criar um novo processo de orçamento, vamos fazer orçamento remoto. E aí dentro desse orçamento remoto a gente pede foto, medida, conceito do projeto, a história, e aí a gente vai conversando ali. Se for algo muito específico, aí a gente vai no local, né, dá uma respirada ali no ambiente e capta a essência do projeto. Mas na maioria das vezes a gente consegue fazer isso remoto mesmo, virtualmente. E é isso. Com as informações certas a gente consegue entender sobre referências. Isso. Como vocês conseguem equilibrar essa necessidade que eu acho que todo empreendedor, ou seja, todo artista, todo profissional liberal quer ter sucesso, quer prosperar na vida, que ao mesmo tempo que você precisa estar inovando, buscando algo que se conecta com as pessoas em um mundo que mudou o tempo inteiro. Se a gente pensar que antes da pandemia o mundo era de um jeito, depois da pandemia o mundo virou uma outra forma. Como é que vocês conseguem hoje a dupla, tá? E vocês dois? Negroid tem um perfil mais organizado, planejado, calma, Muricy, mais ou menos isso, né? Continua fazendo a Muricy não, vamos fazer. Continue fazendo sua coisa com a flor, velho. Como vocês conseguem gerenciar isso e quando chega num conflito, porque quando existem pessoas com perfis completamente diferentes, sempre vai existir ali aquele ponto. Quando chega naquele ponto que vocês não conseguem entender um lado do outro, e aí, o que vocês fazem para gerenciar
eu boto ele pra fora do carro e vou embora. Já aconteceu. Não é isso. Já aconteceu. Já aconteceu. E eu saí do carro. Porque a gente temos esse embate, mano. É um negócio. Não, na verdade, tipo assim, a gente tem muitos embates. Muitos embates. Porque, tipo assim, ele é literalmente a razão e eu sou a emoção. Eu ajo o tempo todo na emoção. No chave emoção. Então ele é muito. E me lembrando das discussões. Não, discussão por coisa muito besta, assim, tipo, não, dá certo pra direita, vai pra esquerda, não, vai. Mas enfim, a gente para e respira. Na maioria das vezes a gente tenta entender, né, a situação. Não, o que vai ser melhor para o projeto. No final, assim, eu tomo a decisão, né, mas a gente pontua o que é mais, né, interessante, o que é menos. Às vezes eu tô indo pelo caminho errado, aí ele vai e começa a nortear. Ei. Isso, aí eu vou, peraí, vamos lá. O que é que vai ser melhor? É isso aqui? Vamos. Então, a gente sempre tenta se entender. Tem o momento tenso ali de discussão do projeto, de qualquer que seja a situação, mas acho que no final das contas a gente sempre se entende, assim, não tem muita dificuldade, né? É o que tem dentro da gente, é a questão do amor mesmo. Sim. Eu acho que em todo momento vai ter estresse, né? Por que eu tô falando isso? Porque o nosso negócio aqui, eu tenho 20 anos atuando, trabalhando com pai. Ixi. E aí, velho, imagine, pai e filho. Então é um BO em cima de outro, eu com uma mentalidade, meu pai com outra mentalidade, e a gente vai se juntando, se fortalecendo, o pau quebra, daqui a pouco a gente briga, daqui a pouco tá se entendendo, daqui a pouco se entende de novo, mas sempre com o intuito assim de tá, sabe, se respeitando, tendo um amor que tem que falar mais alto. Eu acho que pra mim assim é o que tá na minha essência, sabe? Então eu queria trazer isso pra vocês aqui também. Muito fundamental. Completando aqui o que o Guilherme falou, as brigas são constantes, mas uma coisa que a gente sempre faz e eu tento fazer é respeitar. Eu sou assessor, eu tenho um espaço, Embricier é o artista. Eu não posso quebrar este vínculo entre a arte e o artista, jamais. Então ele sempre vai prevalecer. Até mesmo a questão de logística, enfim, a briga é grande. Tô falando assim de forma, né, bem simples, bem poética, mas vai prevalecer sempre o que ele estabelece como um ponto de equilíbrio mesmo, né, para não afetar. E algo que para quem trabalha junto, que é importante, é saber que o que aconteceu, é irremediável, é um fato. O seguinte não é pensar o que aconteceu, é como resolver aquilo que deu errado. A gente sempre sabe? Vai pra essa linha, a gente não foca no problema ali. A gente vai pra linha de resolução. Como aquilo que deu foi meia boca, porque tem, né? Meia boca. Como aperfeiçoar a partir dali, tá ligado? Então sempre assim, porque aí não vai ter estresse, vai ser, mas você não fica parado. Quando ele falou a respeito de todo dia ter que trabalhar, não tem esse negócio de tá ruim, tá bom. Essa dinâmica, porque o tempo é tão escasso e tão longo, né, de forma cíclica, né, ele muda, ele varia, então você não pode ficar muito pensando no que vai acontecer amanhã ou não pensar. Tem que ser equilibrado, ou seja, se condicionar a estar pronto para as adversidades, entendendo que pode ser adversidade, mas também pode ser uma conquista muito importante. É aquilo, a gente briga, decide o que vai fazer, ele tem a voz atuante, mas quando dá errado, a gente não vai discutir o que deu errado, é como resolver aquilo que deu errado. Quando deu meia boca, aperfeiçoar, e quando deu certo, beber uma Heineken, né, mano? Vários Heineken. Inclusive vários. Eu tenho uma pergunta que ela é bem interessante também. Essa para você, Muricy. Quando você, muitas vezes, ou talvez tenha acontecido algo durante sua trajetória, que você estava enxergando alguma coisa, tá? E que, por mais que você tentasse explicar, desenhar de todas as formas, mas as pessoas que estavam à sua volta não conseguiam compreender. Sim. Já aconteceu isso? É parecido com o meu processo, mas é tipo assim, o tempo todo eu fico criando, internamente falando. Ele consegue acompanhar esse processo melhor,
porque tá mais colado assim, tipo, o tempo inteiro. Então, tipo, às vezes eu tô, aí do nada eu falo, amor. Aí ele, o que foi, doido? Aí fala, não, tá, amor. Vai ser isso. Aí, tipo, dali eu começo a criar. Aí ele... Aí você vê que a coisa acontece mesmo. Um traz um aspecto emocional que é fundamental no início de conexão, e o outro vem e traz a lógica da coisa, que é trazer a coisa do negócio mesmo, do racional. Sim. Pronto, porque hoje vocês são empresa. O ponto importante dessa questão é o racional. É isso aí. É muito importante, velho, ter essa parte. Porque como eu trabalho com a minha artística, eu levava tudo para um caminho mais Pessoal, leva isso aí. Vamos lá e tal. Tipo, quando você vai ver o buraco que você vai embaixo. E a Rafa sempre me trouxe exatamente isso. Mas tem todos esses detalhes. Por exemplo, a gente foi negociar com uma multinacional. E aí eu, no meio do caminho, falei, não, esquece, eu não quero fazer esse negócio não. É muito burocracia. Ele, calma, vai resolver. Calma. 5 dias no computador, fazendo meu vídeo de contrato. E no final deu certo, a gente fechou com a empresa. Vocês têm um advogado? Vocês têm um advogado pra fazer pra mim? Sabe o que é legal? Eu parei no 8º semestre. Depois vamos contar um pouco da minha história do direito. Pra você voltar foi um estímulo. Você me deu vários estímulos aí. Eu vou dar um estímulo de volta pra você. Não, porque mas a função que você tá hoje ela é fundamental. Entenda, a gente passou por um pepino recente que ele falou, poxa, agora se eu fosse advogado a gente já resolvia. Eu falei em 2010, cara. Não, eu me dei uma vontade, mas eu tenho. Mas eu falei, expliquei como seria a resolução, que me incomoda bastante. Sim. As duas formas. Eu entendo do processo, mas o que me incomoda é o processo em si. Ele tipo assim, ele saiu do sistema, né? Porque. Da Matrix. Da Matrix. Daria pra resolver, mas olha esse projeto jurídico. Sim. Nessas idiotices que um advogado safado ganha dinheiro. Mas você vai passando o tempo. Aí você vai ver a importância da visão jurídica no negócio. E hoje, olha a ideia, né? Eu comecei a estudar agora para fazer o OAB depois de 13 anos formado. Vou passar porque já entendi isso no pensamento, já entendi. Você tem que projetar, você tem que pensar que a coisa acontece. Tanto é que tá gravado, já vai sair minha aprovação e você lembra lá que eu falei. E vejo que para o lugar onde a gente está caminhando, para, sobretudo, tudo aquilo que a gente quer conquistar, tá faltando fechar esse detalhe, sabe? Tá faltando fechar esse detalhe. A gente aqui tem uma operação que é a principal, que é a Caldas Seguros, mas hoje a gente já é um grupo empresarial, hoje a gente pode trazer assessoria jurídica para a operação. Hoje a gente já consegue aqui, por exemplo, numa negociação, com um parceiro, a gente consegue analisar o contrato com um olhar diferente de quem não está, de quem não está. E a minha cabeça tá pegar essa criatividade, porque você tem uma atmosfera, né? Entender como é que eu vou atuar no mundo jurídico diferente da maneira como está todo mundo atuando. E de contra a maré mesmo. Agora, se me perguntar como, não sei ainda. Deixa sair o OAB. E depois de sair o OAB, alguma coisa vai acontecer. De que maneira vai acontecer, também não sei. Então pensa aí, porque o caminho de vocês ele é lindo e vai se tornar daqui para frente mais lindo ainda. E sua função, que eu me conectei, porque eu sei disso, para a coisa acontecer, eles dois precisam ficar também mais livres, mas a gente precisa estar cada dia mais atento. Sim. E muda um negócio só pelo fato da gente ali ser advogado, ter nossa B. Faz sentido? Faz sentido, claro. Hoje se o cara senta no cara advogado, você é advogado? É assim? Como você tanto é que quando o pessoal fala, eu fico sem você muda até a forma que você fala. E a pessoa pergunta se você fez o OAB e essa coisa de dizer que não fez eu acho que é até melhor você dizer que parou no 8º do que eu dizer que formei, que nunca fiz a prova. Verdade. Pra mim uma coisa que fica de uma maneira que parece que fica faltando um ciclo, sabe? Fica faltando um ciclo e isso é bem bacana. Então, quero ver você lá na frente, viu? Desculpa aí, às vezes, as brincadeiras, as resenhas, mas de coração mesmo, feliz pra caramba em receber vocês dois aqui. Agradecer a você, Rafa, agradecer meu irmão, teu, tamo junto. Vocês querem finalizar?
é isso. Agradecer, fiquei muito feliz, muita vontade, né? Gostei bastante do bate-papo. Eu acredito que tudo que a gente conversou aqui, essa ideia que a gente trocou, de alguma forma vai chegar em alguma pessoa, de forma positiva, de forma negativa, mas que possa aí criar um gatilho de mudança na vida de alguém. Então, é isso. Meus agradecimentos, muito obrigado pelo convite e Deus abençoe. Isso aí. Legal de você falar da organização. Finalizar isso aí com maestria. Vai ter dancinha, né? Vai ter dancinha. Vai ter dancinha. Não, vai ter rapidinho. Eu mereci. Não, Você não viu minha performance? vai ser uma dancinha, já tá valendo. É incrível, né? Porque é surpreendente, é clichê também falar isso, né? Que a gente não imagina algumas coisas, mas elas acontecem de forma proporcional à nossa energia, né? A gente mandou aqui com as energias e não teria como dar errado. É sempre assim. Eu tenho um pensamento, eu faço a minha parte, eu tenho certeza que isso me garante a convicção de que as coisas vão percorrer o caminho que tem que percorrer. Mesmo seja negativo ou positivo, né? Porque a diversidade existe. E aqui foi interessante, né? Eu sou um cara muito tímido no sentido de conexão, mas aqui eu me soltei, essa piada e foi muito interessante. Então eu agradeço também o convite, confiar nas minhas palavras. Dessas maluquices. Meu Deus do céu. E estender também uma fala a respeito de Muricy. Isso aconteceu por conta da arte que ele desenvolve, pelo que ele é. Eu sou um fruto disso, como estendendo aquela palavra da chave. Não somente uma chave que ele abre para a oportunidade, o crescimento e o empreendimento dele, mas quando você abre uma porta e você tem conexão com outras pessoas, não adianta. Outras pessoas irão entrar na mesma porta que você entra. Não a gente não somos pessoas individuais no mundo, não somos um, né? A gente é uma junção. Quando você abre uma porta aqui, pensando que é para você na OAB, não, é para a sua família, é para este grupo. Então, ele, quando abre uma porta, ele abre a porta para Negroide, para o Mário, para o Rodrigo, para a Albert, para o Marcos, para a família dele, para tanta gente. Então a gente entra todo mundo junto ali, tá ligado? Por isso que quando algumas portas se fecham, também dói em todos que estão à nossa volta. E aqui é uma porta também que se abriu para a gente comunicar a nossa arte, nosso carinho também. E eu agradeço a vocês por isso demais. Fala um pouco da Negroide também. Não, aí vai ficar para um outro momento. Valeu! Finalizando mais uma vez. É isso aí, valeu!